Olá, seja bem-vindo a este vídeo sobre medição de software, um tema essencial para quem trabalha com desenvolvimento, engenharia de software, análise de sistemas ou gestão de projetos. Hoje vamos mergulhar no conceito de clock, ou Thousands Lines of Code, e confrontar essa métrica tradicional com abordagens mais modernas para medir a complexidade, qualidade e manutenibilidade do software. Será que contar linhas de código ainda faz sentido? E que outras métricas podem nos dar uma visão mais rica sobre o que realmente está acontecendo dentro de um sistema? Clock é a sigla para Thousands Lines of Code, ou milhares de linhas de código. Em outras palavras, é uma forma de quantificar o tamanho de um projeto de software com base na quantidade de linhas que ele contém. O clock é utilizado desde os primórdios da computação como métrica de produtividade e esforço. Se um desenvolvedor escrever 1000 linhas de código e outro escreve 10.000 linhas, presume-se, na teoria, que o segundo trabalhou mais ou criou o sistema mais complexo. Nos anos 70 e 80, especialmente na indústria militar e aeroespacial dos Estados Unidos, o clock foi amplamente utilizado para calcular esforços, custos e cronograma de projetos. Inclusive, modelos como o Construct Cost Model utiliza um clock como base para suas fórmulas de estimativa. A equação do Construct Cost Model básico é mais ou menos assim, onde A e B são constantes determinadas pelo tipo de projeto. Quanto mais clock, maior o esforço estimado. Simples e direto, porém limitado. Apesar da sua simplicidade, o clock tem várias limitações, especialmente em contextos modernos, desenvolvimento ágil, DevOps, integração contínua e uso de linguagens de alto nível. Vamos falar de algumas dessas limitações. Um sistema com muitas linhas não é necessariamente mais difícil de manter. Às vezes, o oposto é verdadeiro. Um código enxuto, bem escrito, pode ser muito mais eficiente e complexo do que um código verboso, repetitivo e mal estruturado. Linguagens de programação variam muito na quantidade de código. Para realizar uma tarefa, um Hello World, por exemplo, em Python você vai usar uma linha. Em Java pode ter 10 linhas. Em Assembly, dezenas. Então comparar clock entre linguagens é injusto e impreciso. Ferramentas modernas geram código boilerplate, scaffolding, classes, formulários. Isso infla o clock sem necessariamente refletir mais esforço humano. Quando se usa clock como métrica de produtividade, o desenvolvedor pode ser tentado a escrever mais código do que o necessário, em vez de buscar a solução mais elegante e eficiente. Um código cheio de bugs e difícil de testar pode ter o mesmo clock de um código limpo, bem documentado e testado. Apesar das críticas, clock não é uma métrica inútil. Em alguns cenários, ela ainda pode fornecer valor. Estimativas preliminares de esforço, quando não há mais nada para se basear. Avaliações de porte inicial do projeto, comparações entre módulos dentro da mesma linguagem e estilos de codificação. Esses são alguns exemplos de momentos em que o clock ainda é uma métrica útil. Mas o importante é, o clock sozinho não diz quase nada. Ele precisa vir acompanhado de outras métricas mais ricas e contextuais. A complexidade ciclomática, criada por Thomas McCabe, essa métrica mede a quantidade de caminhos lógicos distintos que existem dentro de um método ou função. Cada if, while, case, for ou try-catch aumenta a complexidade ciclomática. Ela é útil porque ela indica a dificuldade de testar o código, a propensão a erros, a necessidade de refatoração. No geral, quanto maior a complexidade ciclomática, mais difícil é manter e testar o código. O code coverage, ou cobertura de teste, é uma métrica que indica o percentual do código-fonte é executado pelos testes automatizados. Se um código tem 70% de cobertura, significa que 30% das linhas nunca foram testadas e podem conter falhas ocultas. Mas uma atenção, alta cobertura não significa que os testes são bons.
Um teste pode cobrir código e ainda assim não verificar se o comportamento está correto. Por isso, é apenas um dos indicadores. O code churn é a quantidade de vezes que um arquivo é modificado ao longo do tempo. Um código com um churn alto pode indicar uma instabilidade, problemas de design, mudanças de requisitos frequentes. Churn é muito usado para prever áreas de risco em projetos. Um código que muda demais, geralmente, quebra demais. Code smells e dívida técnica. O code smells são padrões problemáticos no código que não necessariamente geram bugs, mas sinalizam que há algo a ser melhorado. Alguns exemplos: classes que são gigantes, métodos com muitos parâmetros, códigos que são duplicados e comentários excessivos. Ferramentas como o SonarQube, o ESLint, PMD ajudam a identificar esses problemas de forma automatizada. Algumas ferramentas combinam vários fatores para calcular um índice de mantenibilidade. Esses índices avaliam se o código está bem estruturado, tem boa cobertura de testes, tem baixa complexidade ciclomática e evita smells críticos. Agora que entendemos o que é o clock e conhecemos algumas das principais métricas modernas de software, vamos fazer um comparativo mais completo entre essas abordagens. Vamos analisar esse embate sob diferentes critérios. O primeiro deles, objetividade da medição. Clock. Ele é altamente objetivo. Contar com linhas de código é uma tarefa simples, automatizável e direta. A métrica é bem clara. 1000 linhas equivalem a um clock. Métricas modernas, mais interpretativas. Métricas como complexidade ciclomática, cobertura de teste ou code smells envolvem análise semântica do código, requerem interpretação contextual. Por exemplo, uma função com alta complexidade pode não ser um problema se for bem testada e estável. Como conclusão, o clock ele é mais objetivo, mas as métricas modernas têm uma qualidade de informação, embora requeiram um pouco mais de interpretação. Um outro critério, facilidade de adoção. O clock possui ferramentas simples, como o clock, o WC-1, ou até editores de texto, que podem mostrar o número de linhas. É fácil de implementar em qualquer pipeline e fácil de executar e trazer resultados. Já as métricas modernas requerem ferramentas específicas, como citadas anteriormente, o SonarQube, Lizard, Radon, cobertura integrada, testes unitários, etc. Exigem configurações, uma cultura de teste e o suporte do time de desenvolvimento. O clock ele é mais fácil para iniciantes. Já as métricas modernas exigem uma maturidade e um comprometimento com a qualidade. A capacidade de predição dos problemas também é um outro ponto de análise. O clock tem uma baixa capacidade de predição de problemas. Ele não oferece indícios de onde estão bugs, partes do sistema são instáveis ou quais módulos são difíceis de manter, diferentemente das métricas modernas, que vão oferecer uma alta capacidade de predição. Um módulo com churn alto, complexidade ciclomática elevada e baixa cobertura de testes tem altíssimos riscos de falhas. Métricas modernas ajudam a priorizar a refatoração e melhorias e identificar essas partes do código. Métricas modernas são muito mais úteis para manutenção preventiva e gastos de gestão de riscos técnicos. Um outro ponto, neutralidade tecnológica. O clock ele é prejudicado por diferenças entre as linguagens. O mesmo algoritmo pode ocupar 10 linhas em Python, 30 em Java e 100 em Amos, conforme falado anteriormente. Isso distorce a métrica. Já as métricas modernas, muitas delas, como a complexidade ciclomática, funcionam de forma mais equilibrada entre linguagens, porque analisam a lógica, a estrutura e o comportamento do código, não apenas a sua extensão. Conclusão. O clock ele é altamente sensível à linguagem. Métricas modernas tendem a ser mais justas e mais comparáveis. Outro ponto. O impacto na cultura da equipe. O clock
pode incentivar comportamentos ruins, como escrever códigos verbosos, evitar abstrações ou copiar e colar trechos grandes para aumentar a produtividade. Já as métricas modernas, elas incentivam boas práticas, como a modularização, testes automatizados, refatoração contínua e arquitetura limpa. Métricas modernas promovem uma cultura de qualidade. Já o clock pode incentivar uma quantidade sobre a qualidade. Em outro ponto, teremos a aplicação em DevOps em CI/CD. O clock é pouco útil nos pipelines modernos. Raramente fornece insights relevantes para um time de DevOps ou para ferramentas de integração contínua. Já as métricas modernas são parte integral do CI/CD moderno. São integradas em processos como Code Review, Quality Gate, testes automatizados e deploy seguro. Métricas modernas são mais adaptadas ao mundo atual do desenvolvimento ágil e integração contínua. Para medir a qualidade, o clock não é tão bom. Ele não vai medir a qualidade. Dois projetos com o mesmo clock podem ter diferenças abissais entre segurança, desempenho, clareza e manutenção, mesmo possuindo a mesma quantidade de linhas. Já as métricas modernas, eles podem fornecer indicadores sólidos de qualidade estrutural, testabilidade, acoplamento, legibilidade, entre outros. O clock ele ignora completamente a qualidade. Métricas modernas a colocam no centro da análise. Aqui está um resumo comparativo entre o clock e as métricas modernas, em todos os critérios que nós estávamos avaliando agora. Como conclusão, se o clock é como contar a quantidade de páginas que um livro tem, as métricas modernas tentam avaliar a qualidade da história e a clareza da linguagem, assim como a coerência dos personagens e os impactos da narrativa. Ou seja, um livro com 1000 páginas pode ser raso, mal escrito, repetitivo. Um livro de 100 páginas pode ser brilhante e mais profundo. A mesma coisa vale para o software. Ao longo deste vídeo, exploramos uma transição importante na história da engenharia de software. O deslocamento de métricas tradicionais, como o clock, para abordagens mais sofisticadas, capazes de lidar com os desafios de desenvolvimento moderno. Essa mudança não é apenas técnica, ela é cultural e estratégica. É uma forma de enxergar o código, além de sua quantidade, olhando para sua qualidade. Estrutura, capacidade de evolução também. O clock foi, sem dúvidas, um passo importante no passado. Ele nos permitiu começar a quantificar sistemas em uma época em que pouco se media no desenvolvimento de software. Mas à medida que os sistemas se tornam mais complexos, distribuídos, dinâmicos, colaborativos, contar linhas se tornou uma visão míope, um retrato de baixa resolução de uma paisagem muito mais rica. As métricas modernas entram em cena com uma proposta mais ambiciosa, compreender o que está por trás da escrita do código. Elas querem saber se o código é legível, testável, modular, estável ao longo do tempo e resiliente a algumas mudanças. E o mais importante, elas querem ajudar times a tomar decisões melhores com base em dados reais e contínuos. Vimos que o clock ainda pode ser útil, principalmente em estimativas iniciais ou quando usado dentro de um mesmo contexto, com as mesmas linguagens e padrões. Porém, se for usado isoladamente, ele corre o risco de distorcer as percepções do progresso, incentivar mais práticas e desviar o foco da qualidade para a quantidade. Já as métricas modernas, como complexidade ciclomática, a cobertura de testes e o churn, que foram falados aqui, e índice de mantenibilidade, nos permitem identificar pontos de fragilidade, alguns gargalos de manutenção e áreas críticas para a refatoração. Elas não substituem o bom senso, mas são ferramentas poderosas para ampliar nossa visão sobre o sistema. É importante lembrar que nenhuma métrica sozinha conta toda a história. Todas elas são aproximativas, parciais, dependem de contexto. Por isso, o ideal é trabalhar em um conjunto de métricas, avaliando o código sob diferentes ângulos, com o objetivo de melhorar continuamente e não apenas pontuar números. Esse conjunto de métricas precisa estar alinhado a práticas de engenharia modernas, testes automatizados, revisões de código, integrações contínuas, análises estáticas, refatoração constante e uma cultura de aprendizado contínuo. Medir bem
o primeiro passo para evoluir, mas agir sobre o que é medido é o que realmente vai transformar um time. Portanto, a discussão entre clock e as métricas modernas não é sobre escolher um ou outro, é sobre reconhecer os limites de cada abordagem e usá-las com sabedoria. O clock pode ser um termômetro rápido, mas não é um diagnóstico. As métricas modernas não são mais próximas de exames clínicos detalhados. Exigem mais e entregam muito mais valor. À medida que avançamos em direção a sistemas mais inteligentes, autônomos e interconectados, a capacidade de entender o código em uma profundidade se torna uma vantagem competitiva, não apenas evitar falhas, mas para inovar com segurança e escalar com qualidade. Medir com inteligência é essencial nesse processo. E assim concluímos esse mergulho sobre o clock e as métricas modernas. Eu espero que você não saia daqui apenas com novos conceitos, mas com uma nova forma de olhar para o software, não como um conjunto de linhas, mas como um organismo vivo, complexo e valioso, que merece ser compreendido em toda a sua profundidade. Muito obrigado por acompanhar e a gente se vê por aí.